psicanálise, de forma geral, ela parte de uma premissa básica, que é o sujeito se constitui na sua relação com o outro. Tá? Então, acho que isso é uma coisa fundamental para a gente entender como a psicanálise trabalha com o autismo. Né? Depois a gente tem alguns eixos importantes, que são a singularidade, ou seja, a psicanálise sempre vai ver cada situação como única, cada pessoa com autismo como único. Tá? Depois tem também no bojo dessa atenção da psicanálise ao autismo um grande acolhimento às famílias. Porque as famílias, inclusive, participam do atendimento de uma forma ativa, elas entram também na sessão, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, a gente faz um atendimento junto com as famílias. Né? Esse eu acho que é outro dado muito importante. Né? É bom que as famílias saibam que se elas estão com o psicanalista, elas podem contar com o psicanalista, realmente contar com ele. Né? E a outra coisa importante é uma grande aposta na pessoa com autismo, na criança com autismo e na família. Né? Uma aposta, um acreditar absoluto, né? De que essa pessoa, né, vai conseguir minimizar suas dificuldades, né, enfim, minimizar os seus prejuízos e construir a partir das dificuldades. Né, que essa é a clínica da psicanálise. A clínica da psicanálise é a pessoa poder construir, saber fazer a partir das suas dificuldades. Então, realmente a psicanálise trabalha com a fala, né? Mas dentro dessa visão que eu estou dizendo aqui, que o sujeito se constitui a partir da sua relação com o outro, o que eu posso dizer é que as pessoas com autistas falam. Né? Muitas vezes elas não falam, elas não emitem a voz da fala, né? Mas elas manifestam desde gestos, comportamentos, enfim, que são até comportamentos considerados como estereotipias ou como dificuldades, que a gente vai, de uma certa maneira, usar isso como a linguagem deles, para transformar isso numa significação possível, numa significação, e o que acontece é que esses comportamentos vão diminuindo até possivelmente sumirem. Então, há durante o percurso de uma psicanálise com a pessoa com autismo, com a criança com autismo, uma ideia de que é preciso tomar as manifestações dessa criança como manifestações que precisam ter uma significação, que precisam ter um significado. E nós vamos emprestar inicialmente esses significados até que a criança vá, aos poucos, ela própria também dando significados ao que ela quer, ela deseja, ela almeja, enfim. Acho que isso é uma coisa importante. Então, no sentido da psicanálise, falando do sintoma, né, eu acho que as crianças com autismo que chegam, a gente não poderia dizer que já são sintomas propriamente ditos, no sentido de uma psicanálise, mas são manifestações de dificuldades ou de até prejuízos em relação ao seu desenvolvimento, que a gente vai ajudar passam pelo estágio, digamos que eu posso dizer dessa forma, de sintoma, para que a gente possa dar uma significação para isso e aí essa situação se transformar para a criança. Então, a ideia de transformar, né, dificuldades em um saber fazer com aquilo, né, é uma ideia muito preciosa, porque não é deixar a criança, por exemplo, picotando papel a vida toda, né, mas é que a partir desse picotar de papel há uma direção de trabalho para que essa manifestação aparentemente sem sentido, aparentemente esdrúxula, se transforme inclusive numa produção. Digamos, deixar a criança expor e manifestar as suas dificuldades, não é para que ela fique ali, mas para que ela transforme isso num produto a favor dela. Então, desde o primeiro ano de vida, né, mais especificamente, desde os 4 meses, em torno de 4, 5 meses, a gente sabe que existem alguns sinais, alguns indicadores
que dizem pra gente que uma criança não está bem do ponto de vista da relação com o outro. Né? Que sinais são esses? Os sinais de que aquela criança ela é muito pouco interessada no outro e ela, raramente ou quase nunca, ela demanda alguma iniciativa, ela tem alguma iniciativa na relação com o outro. Né? Isso um bebê de poucos dias, de semana já faz. Né? Se um bebê está mamando no peito da mãe e a amiga liga no telefone, né? Essa mãe, quando ela começa a falar, ela vai ver que o bebê para de mamar. Por quê? Ele está querendo chamar a atenção dela de volta. Então o que a gente sabe é que um bebê que está com risco, um risco, né, potencial para o autismo, ele não faz isso. Né? Ele não chama a atenção do outro na relação com ele. E ele também não compartilha o prazer, né, com o outro. Ou seja, ele não dá risada quando o outro dá, ele não se interessa pelo que o outro está se interessando, mas basicamente isso.